A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí iniciando mais uma aula nesse treinamento, nesse mini curso de formação de líderes cristãos. E louvado seja Deus pela sua vida, você que tem participado com carinho dessa instrução de Deus para melhorar o seu ministério. E hoje nós vamos ver mais um tema super abençoado para nossas vidas, Nesta feita nós vamos estar vendo aí o perfil de um líder aprovado. O perfil de um líder aprovado. Eu quero meditar com você no texto de 2 Timóteo, que nos orientará com relação à aula deste dia. Então, 2 Timóteo, um versículo muito conhecido, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então nós vamos ver aí o perfil de um líder aprovado diante do Senhor, tá bom? Então nós vamos estar vendo aí, aqui, a introdução. Perfil é a descrição de alguém. Quando eu quero descrever alguém, eu vou ali relacionar a característica do perfil daquela pessoa. Então, qual deve ser o perfil de um líder aprovado? Na aula de hoje estudaremos o perfil do caráter, das atitudes e das atividades de um verdadeiro líder aprovado. Líderes tem muito na igreja, Aliás, em todos os setores da vida, em todos os ramos da vida, nós somos liderados por alguém. Agora, qual é o perfil de um líder aprovado por Deus? E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Vamos começar vendo o perfil do caráter do líder aprovado. Peço para você novamente abrir a sua Bíblia, desta feita em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 7, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, o líder, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófitos, ou seja, não novos na fé, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Amém? Então, querido, nós já sabemos que caráter é um conjunto de qualidades e traços éticos e morais adquiridos através do convívio com os pais ou parentes. A psicologia diz que, principalmente, as colunas do caráter de uma pessoa são formadas principalmente até os 7 anos de idade. Mas, logicamente, que com a convivência com as pessoas, com os relacionamentos com os pais, isso tudo influi na formação do caráter do indivíduo, Os quais distinguem, deixa eu vir, estou bem aqui, um indivíduo do outro. Uma pessoa pode aceitar Jesus e ainda assim continuar com atitudes e comportamentos questionáveis em seu caráter. Porque, queridos, a transformação
do caráter da pessoa é de glória em glória. Nós recebemos Jesus, nós somos impactados, nós mudamos o nosso ser verdadeiramente, mas ainda continua a luta do espírito contra a carne. Essa carne, né, muitas das vezes, dominada pelo caráter da pessoa, né, ou a carne influencia no caráter da pessoa, e aí isso tem que ser mudado pelo Espírito Santo de Deus na nossa caminhada com Cristo. E é exatamente aí que surge a cura interior, para tratar, à luz da Bíblia, questões da alma. Porque o espírito ele nasce de novo, mas a alma que está a sede das emoções, a alma que está a nossa vontade. Então tudo isso, a alma ela tem que ser curada passo a passo pelo Senhor. Amém? Como deve ser o caráter de um líder aprovado? Vamos ler. Nós já lemos, né, o texto de 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, e ver essa lista e há algumas características desse líder aprovado. Amém? Vamos lá. Primeiro, ali nessa listagem que o apóstolo Paulo dá ao jovem Timóteo, nós sabemos que aqui é uma carta pastoral. Paulo orienta ao jovem pastor Timóteo, e ele diz em primeiro lugar que deve ser irrepreensível. Esta palavra no original grego refere-se à vida moral. Um líder, ele não pode ser um imoral, uma pessoa libertina, saliente, assanhada. Um líder não pode dar motivo para que os outros possam o apontar, possam lhe acusar. Ele tem que ser irrepreensível nesse sentido, principalmente no aspecto moral. Um líder aprovado, ele tem que ser temperante. Ser temperante é o mesmo que ser moderado, equilibrado. O equilíbrio de um líder deve ser em todos os sentidos: moral, emocional, físico, espiritual e financeiro. Tem líder, irmãos, que até é equilibrado moralmente, emocionalmente, mas é desequilibrado financeiramente. A pessoa não sabe lidar com o dinheiro, não sabe organizar as finanças sua e da sua casa. Como é que vai organizar as coisas de Deus, como diz o texto? A pessoa não é equilibrada espiritualmente, ou quer estar somente nos dons, ou quer estar somente no fruto, mas não tem o equilíbrio. A pessoa, às vezes, é até equilibrada nas questões financeiras, mas na questão moral não tem o equilíbrio, não tem a temperança. Nas questões emocionais se descontrola. Então o líder, o verdadeiro líder, o líder aprovado, ele tem que ser temperante. Também o outro ponto, 1.3, diz que o líder aprovado por Deus, ele é apto para ensinar. A expressão utilizada no original grego para falar, isso é muito forte. A palavra do grego é didaktikon e significa ensinar, principalmente com o exemplo. Com o exemplo. Todo líder deve colocar isso no seu coração, ser um exemplo. Às vezes, irmãos, as pessoas até interpretam mal. Às vezes a gente coloca um vídeo nos nossos canais, evangelizando na rua, pregando a palavra. Muitos acusam de querer a gente colocar para se exaltar, para se amostrar. Mas na realidade, irmãos, nós temos que dar o exemplo. E o exemplo que nós temos que dar é na nossa prática. E eu não posso dar exemplo se ninguém vê, se eu não pratico. E a minha prática, que reflete a minha vida, tem que os meus discípulos, aqueles que me seguem, aqueles que estão debaixo da minha autoridade pastoral, tem que ver em mim, na minha prática, não só na minha palavra. Porque tem muita gente que fala muito, mas não pratica. Então aquilo que eu faço tem que ser visto verdadeiramente para servir de exemplo. Amém, irmãos? O líder ele tem que dar exemplo. Não adianta só falar se não faz, se não pratica. O líder aprovado,
é aquele que tem muita coisa, não na mente, mas no coração e, acima de tudo, na prática, né? Se existe alguém bom de Bíblia, é o diabo. Entretanto, seu exemplo é péssimo. O seu exemplo, o seu testemunho, vale mais do que uma tonelada de palavras. Então, pratique. Mostre aos outros o que você faz. Mas que seja verdadeiramente esse o seu viver. E não somente para mostrar uma coisa que não é. Porque quem mostra uma coisa que não é, não se sustenta. Não se sustenta de maneira nenhuma. A verdade sempre é revelada. Então a gente tem que ser um exemplo. Vamos adiante. O perfil das atitudes do líder aprovado. Atitudes, né? Atitude fala de postura e comportamentos. Qual deve ser as características das atitudes de um líder aprovado? Primeiro, um líder aprovado, ele tem compromisso com oração. Não existe ministério de sucesso sem que haja oração. O rei Davi, apesar de todas as suas ocupações, louvava ao Senhor 7 vezes ao dia. É isso que nos diz o Salmo 119, versículo 64. Vamos ver aqui. Salmo 119, versículo 64 diz assim: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. 7 vezes ao dia te louvo pelos juízos da tua justiça. O estadista, Daniel, o grande profeta estadista, orava 3 vezes ao dia, lá em Daniel 6,10, e você vai conferir. E nós, irmãos, quantas vezes nós temos orado ao dia? Você que é um líder na casa do Senhor, você que é um obreiro na casa do Senhor, quantas vezes nós temos orado por dia? É uma questão de nós refletirmos, irmão, fazermos uma introspecção e meditarmos diante de Deus e vermos verdadeiramente qual é a nossa condição espiritual com relação a esse devocional que nós devemos ter na nossa vida diariamente, esse compromisso. Também o líder, o perfil das atitudes do líder aprovado, é um líder que tem pacto com a palavra de Deus, tem uma aliança com a palavra de Deus. Não passe um dia sem ler a Bíblia. Ela é alimento para a sua alma. Leia a Bíblia para ouvir o Senhor falar com você. Não leia a Bíblia só em busca de pregação, mas ler a Bíblia para ouvir Deus falar conosco. Quanto tempo faz que você não busca ler a Bíblia toda? Quanto tempo faz que você não procura um cronograma de leitura da Bíblia para ler a Bíblia toda durante um ano? Quanto tempo faz que você não senta para somente meditar na palavra de Deus? Nós devemos ter essa aliança com a palavra de Deus. 2.3 diz que nós devemos também ter uma aliança de fidelidade. Faça uma aliança de fidelidade com Deus, com seu cônjuge, com seus filhos, e eu acrescento mais, com a liderança, a sua liderança. Com a sua liderança. Se não há aliança de fidelidade, irmãos, a gente não vai a lugar nenhum. Muitas pessoas acham que colocam na sua cabeça, ou o inimigo coloca na sua cabeça, que não precisam mais se submeter a ninguém, porque por eles já são demasiadamente, demasiadamente independentes das pessoas, e se devem responder somente a Deus e não aos homens que Deus levanta. Se você está num ministério e tem um líder que levantou para estar à frente desse ministério, se Deus quisesse escolher você para estar à frente do ministério, você estaria, meu amado irmão, minha amada irmã. Então, se Deus levantou outro para estar à frente do ministério, nós devemos respeitar
aquele que está à frente do ministério que Deus levantou, né? E aquele que te deu a oportunidade de estar onde você está, pela direção de Deus, logicamente. Mas o que é que acontece? Quando alguém recebe a oportunidade, é apoiado, e quando a pessoa começa a se sentir adaptado àquela função, já foi instruído naquela função, aí a pessoa começa a achar que não deve fidelidade a mais ninguém. Mas nós devemos fidelidade sim a Deus, ao nosso cônjuge, aos filhos e à nossa liderança também. E é outro ponto, né, que vem logo a seguir: compromisso com a sua igreja e pastor. Existem dois tipos de igreja: o organismo vivo e instituição humana, não é isso? Que tem CNPJ, tem organização perante as leis. Essa é uma instituição humana. A igreja, como organismo vivo, é o corpo de Cristo. Essa é a igreja que será arrebatada, que são os membros. Dessa igreja fazem parte apenas os salvos e redimidos pelo sangue de Jesus, de todas as línguas, povos, nações e todas as épocas. Essa é a igreja do Senhor Jesus, em todo o mundo, em todas as épocas. A igreja, a instituição, são as várias e diversas denominações que existem: Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Sem Fronteiras, Igreja da Graça, Igreja Vitória em Cristo, e por aí vai. São as denominações que existem. Toda e qualquer instituição que se rege pelos princípios éticos e morais da palavra de Deus é gente do reino de Deus. Estou bem aqui, sobre a terra. E como saber se determinado segmento religioso é ou não evangélico? Como saber? Pelo seu compromisso com algumas verdades básicas, como a Bíblia, a Trindade, a divindade de Jesus, o céu, o inferno, salvação por Jesus. Uma pessoa pode servir a Jesus em qualquer igreja evangélica. Porém, na igreja que você escolher para servir ao Senhor, e que o Senhor te colocar, você terá que se submeter à sua hierarquia. Tem que se submeter, irmãos, àqueles que estão à frente. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, nos ensina isso, irmãos. Isso é ensinamento bíblico. Bíblico. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil. Então, diz aqui: obedecei aos vossos pastores. Se você não concordar com alguma coisa na igreja, você deve conversar com quem, irmãos? Com o pastor. Ele vai lhe explicar porque é assim. Se mesmo assim a pessoa não concordar, só resta uma saída. A Amós 3,3 diz o quê? Caminharão dois juntos se não houver acordo entre eles? Não caminharão juntos. Você vai orar a Deus e vai pedir ao Senhor direção para um outro ministério, que você se encaixe e concorde. Também em Mateus capítulo 12, no versículo 25, nos orienta a palavra do Senhor assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então não pode ter dois pensamentos, não pode ter uma igreja dividida, porque não subsiste, irmãos. O reino de Deus, ele caminha por unidade e não por divisão. Quem trabalhou por divisão foi inimigo e foi lançado do céu por causa disso. Amém? Então, irmãos, o perfil das atitudes do líder aprovado é compromisso com a oração, compromisso com a palavra de Deus, aliança de fidelidade e compromisso com a sua igreja e o seu pastor. 3.
Perfil das atividades do líder aprovado. Quais são as atividades de um líder aprovado? Atividade fala de serviço, serviço fala de produtividade. Para um líder ser produtivo, precisa de algumas características. E quais são essas características? Em primeiro lugar, responsabilidade. Responsabilidade, irmãos. Responsável é a pessoa que responde a contento por aquilo que lhe é confiado. Todos nós, quando nos é dado algo para cuidarmos e termos responsabilidade sobre aquilo, nós temos que prestar conta. Nós temos que responder por aquilo. É no ministério, é numa igreja local que lhe é confiado. Então você tem que responder. Responder a quem? Aquele que está na responsabilidade maior sobre todo o ministério. O líder aprovado é aquele que desempenha com a mais alta responsabilidade aquilo que lhe é confiado, seja pouco ou muito, muito ou pouco. Você tem que ter responsabilidade sobre aquilo. Responsabilidade é um princípio. Quem não consegue ser responsável em coisas pequenas, jamais conseguirá sê-lo em coisas grandes. Na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, nós vemos a comprovação disso, não é mesmo? Nós nos lembramos aqui, lá da parábola de Mateus 25, sobre a questão dos talentos, que o Senhor distribuiu os talentos, mas depois vem pedir ali a satisfação, vem cobrar a responsabilidade daquilo que foi entregue nas suas mãos. 3.2, voluntariedade. Uma das grandes características de um líder aprovado é a voluntariedade. Você deve estar preparado para a realização de toda boa obra, para o desempenho e desenvolvimento da igreja. Se precisar, a gente tem que estar pronto para servir. A gente tem que ser voluntário para servir aos irmãos, servir a Deus, servir ao corpo de Cristo, servir à igreja do Senhor Jesus. Vamos adiante, irmãos. Os irmãos estão vendo que eu estou tentando condensar o máximo possível nossos ensinos, para que o vídeo não fique muito longo. Pois muito bem, irmãos. Exemplo para os fiéis. Exemplo para os fiéis. A falta de testemunho cristão na vida de muitos crentes tem atrofiado e atravancado a obra de Deus. Tem colocado empecilho na obra do Senhor. Tem trazido transtornos à obra do Senhor. Se tivéssemos menos hipócritas dentro da igreja, teríamos menos ateus fora dela. É uma frase que é muito utilizada, né, irmãos? Por quê, irmãos? Porque as pessoas olham para nossas atitudes, principalmente os que estão fora da igreja. As pessoas olham para o nosso testemunho. Meus irmãos, a Bíblia dos pecadores somos nós. O pecador lerá a sua vida. É como diz o apóstolo Paulo, né? Nós somos cartas para esse mundo. As pessoas leem a nossa vida. O seu testemunho, o seu exemplo, é a grande mensagem do Evangelho. Além de sermos exemplo para os de fora, temos a responsabilidade de sermos exemplo positivo para os nossos irmãos, para os novos crentes. As pessoas vão olhar para nós, irmãos, principalmente para os líderes, aqueles que estão em evidência, aqueles que estão à frente da obra do Senhor. E nós devemos atentar para tudo isso. Um mau exemplo, um mau comportamento é altamente prejudicial e deletério. Vejamos o conselho de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 4,12. Paulo exorta Timóteo a ser exemplo para os fiéis em 5 coisas, né? Deixa eu ler para você aqui o texto de 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 12, então somente.
Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Seu exemplo dos fiéis. Em que? Na palavra, no trato, na caridade, que é o mesmo que amor, no espírito, na fé, na pureza. Então nós devemos ser exemplo para os fiéis nesses aspectos. Em primeiro lugar, na palavra, né? Nós não podemos ser mentirosos, murmuradores, suscitadores de contendas. A palavra de um líder fiel deve ser temperada e gerar edificação. Um líder, irmãos, um servo de Deus, um cristão, não pode andar murmurando, mentindo, suscitando contendas, levantando um irmão contra outro, né? Apoiando contendas. Um líder não pode estar se envolvendo com isso. A palavra de um líder tem que ser uma palavra que gere edificação, que traga consolo, que traga direção, ok? Procedimento. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Cuidado com o seu procedimento, cuidado com a sua vida, cuidado com o seu testemunho. Amor. Muitas pessoas pensam que amor é sinônimo de frouxidão e covardia. Amor é firmeza no cuidado com o rebanho, é proteger a ovelha do lobo. O instrumento de trabalho do pastor são a vara e o cajado, como diz o Salmo 23. Então, queridos, amor não é só você deixar e permitir fazer o que se quer. Amor é você chamar a atenção, amor é você disciplinar, amor é você direcionar. Quando houver necessidade do cajado, usar o cajado. Quando houver necessidade de repreender, repreender. Então, a gente tem que compreender que o líder cristão, ele tem esse papel. Não é só porque se chama atenção, se repreende, não está amando. Aqui diz, irmãos, que ele protege a ovelha do lobo, porque o lobo pode estar no meio do rebanho, mas o lobo, ele não fica muito tempo escondido no meio do rebanho, porque o lobo, ele quando sente cheiro da ovelha, ele mostra a sua verdadeira identidade. Ele mostra a sua verdadeira identidade. O lobo, irmãos, ele não consegue ficar oculto por muito tempo no meio das ovelhas. Ele se revela. E é aí que o pastor, ele toma as devidas providências e protege o rebanho do lobo. Vamos lá, irmãos. Fé. Existem dois aspectos importantes na fé: acreditar e compromisso. Fé é crer no que Deus disse. Presta atenção. Sempre que cremos em alguma coisa que Deus prometeu, estamos exercendo a nossa fé. Entretanto, a fé vai além da mera crença, irmãos. Aí entra a segunda coisa: fé é comprometer-se com a palavra de Deus. Precisamos ter compromisso com Ele. Compromisso implica em obediência e submissão ao Senhor. Preste atenção, a paz nos momentos de crise é produto da fé em Cristo. Se eu tenho fé, uma crença, e a pratico, eu estou comprometido com a palavra de Deus, eu creio naquilo que Deus disse, e pratico, tenho atitudes de fé, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, eu vou ter o meu coração em paz, eu vou ter paz no meu coração. Pureza. Hoje é moda ser imoral, impuro, pornográfico e infiel. Muitos líderes têm desgraçado as suas vidas por falta de pureza moral. Fuja da aparência do mal. O pecado lhe rouba a autoridade de lutar contra o diabo e seus demônios. Então a gente tem que ter cuidado, tem que estar vigilante, porque todos nós, estamos sujeitos às ações do mal. Então nós devemos vigiar para não cair nessas questões morais. E por último, irmãos, nós devemos ter uma percepção escatológica. O que é isso, pastor? É a consciência de que por todos os nossos atos, nós prestaremos contas a Deus. Então, tudo o que você e eu, nós, fizermos ou dissermos, nós devemos prestar contas com Deus. Isso é uma percepção escatológica. Um dia nós vamos estar diante de Deus e vamos prestar conta de todos os nossos atos e todas as nossas palavras. Então, queridos, concluindo, oremos para que este perfil
faça parte do caráter dos líderes aprovados por Deus, né, dos líderes da igreja do Senhor Jesus. Aqui está o nome da igreja da qual esse estudo foi compartilhado. Então, dos líderes da Igreja Evangélica Sem Fronteiras, dos líderes da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja da Graça, seja qual for a igreja local que você serve o Senhor, que esse perfil faça parte da liderança da igreja da atualidade, tá bom? Que você possa meditar em tudo que nós falamos aqui no dia de hoje, mais uma lição, e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus, um forte abraço, amém.